Agora nós vamos ter o doutor Antônio Carlos de Castro Toledo Júnior. O Toledo foi, lembrando da história, foi o primeiro coordenador do programa de hepatites no Brasil. É médico infectologista, mestre em epidemiologia, trabalha como professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é autor de livros sobre história da medicina e, hoje em dia, é uma pessoa bastante interessada na questão de educação médica e da regulação do ensino médico. Bom dia a todos. Eu agradecer ao Starling, ao Celso, ao Estevão, agradecer a comissão organizadora pelo convite para vir aqui falar com vocês sobre a arte de educar em negacionismo. Como o Celso falou, eu ando meio sumido da infectologia, mas continuo infectologista. Como diria o Tim Maia, os boatos sobre a minha morte são um pouco exagerados, eu continuo aqui, mas nos últimos anos eu me dediquei mais à educação médica, e também à inteligência artificial. Então, nos meus conflitos de interesse, eu não tenho conflito financeiro, nenhum conflito de interesse financeiro a declarar para vocês, mas eu usei muito inteligência artificial. Vocês vão ver que eu sou um péssimo desenhista, então eu usei muito inteligência artificial nessa aula, principalmente nas ilustrações. E não tem nenhuma referência político-partidária, direta ou indireta, na minha aula. Não tem nenhuma referência intencional. Tá? Mas, se vocês estabelecerem alguma interferência, a culpa é de vocês, por causa de uma coisa que chama viés cognitivo, que eu vou explicar para vocês o que é. Então, a culpa não é minha, a culpa é de vocês, certo? Eu baseei muito do que eu vou falar nesses dois livros, O Animal Social e Pense de Novo. Por quê? Porque o que vem por trás do negacionismo está baseado no nosso aparato de pensar, são os vieses cognitivos. Então, assim, para quem tiver algum interesse de ler um pouco sobre isso, o livro do Adam Grant, Pense de Novo, ele é uma abordagem menos profunda dos vieses cognitivos, mas ele é um livro introdutório para esse assunto, e ele fala sobre repensar. Então, para a gente como médico, tem uma outra coisa interessante, que é o repensar, E a gente faz isso na nossa prática profissional. A gente repensa um diagnóstico, a gente repensa uma conduta, a gente repensa um tratamento. E o Animal Social, do Elliot Aronson, aí é um livro de psicologia social, é um livro mais denso, para quem quiser realmente aprofundar sobre esse assunto. Então, vamos lá. O negacionismo, aqui, como o Starling falou, o negacionismo é negar fatos comprovados, fatos reais, e a gente pode registrar que o primeiro negacionismo médico foi em 1796 com a vacina, essa mesma imagem que o Starling mostrou. Depois a gente tem a revolta das vacinas no Rio de Janeiro, em 1904, então a charge aí mostrando Oswaldo Cruz combatendo os ratos e obrigando as pessoas a serem vacinadas. Depois, 1980, a gente tem, no governo Bush pai, o negacionismo das causas da AIDS, da relação, e aí tem vários artigos mostrando que esse atraso inicial pode ser responsável por várias mortes que ocorreram. Aí que a gente tem um marco histórico, eu não sei, alguém já viu esse artigo? Viu como ele está projetado aqui? Sabe que artigo que é esse? Esse é o artigo da vacina. Esse é o artigo base do movimento anti-vacina, que é um artigo fake, é um artigo falso, baseado em dados falsos, que foi publicado no Lancet, em 1998, que relacionava efeitos adversos à tríplice viral. Tá certo? Todo mundo já ouviu falar desse artigo, então eu trouxe a cara dele aqui para vocês verem como é que ele é. Depois foi retratado, mentira e tal, mas ele fez o estrago dele. E
E pensando no movimento mais recente do negacionismo na área médica, vacina de Covid, né? E aí um bullying da charge, né? Meu pai disse que eu não preciso vacinar, e a outra pergunta lá, seu pai tirava que nota nas aulas de ciências? Então, assim, agora, se a gente for pensar, por que o negacionismo hoje é muito maior? O negacionismo ele existe há séculos, mas ele aumentou muito, não aumentou? Vocês acham que no século XXI, principalmente, mesmo pegando o movimento anti-vacina, de 2010 para cá, depois de 2005, isso aumentou demais. Por que aumentou muito? Então, vamos lá. Inspirado em Van Gogh, o negacionismo não é racional. Ele pode ser intencional. Como o Starling falou, eu não estou querendo negar a intencionalidade do negacionismo, mas a intencionalidade é de quem cria o fato, cria o mito, cria a situação, tá certo? Mas aí vocês vão perguntar para mim assim, beleza, é um cara que criou aquele mito, que criou aquela situação, que está divulgando. Por que tantas pessoas acreditam? Então, o que eu vou abordar é isso. O que eu vou abordar é por que o negócio cresce, por que as pessoas acreditam no negacionismo. Então, a gente tem que entender o negacionismo como um fenômeno que é psicológico, que ele é sociológico e ele é cultural. Então, o negacionismo ele tem 3 vertentes. Não a intencionalidade do início do processo, mas o que leva à disseminação do processo. Tá certo? Então, assim, por que vocês acreditam que eu estou aqui? Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar de mim, mas o Celso falou o seguinte, ele tem se dedicado à educação. Eu mostrei no primeiro slide que eu sou especialista em docência do ensino superior. Eu fiz um curso de especialização em docência do ensino superior. Isso me dá o quê? Na cabeça de vocês de cara? Autoridade social. Ele é médico, mas ele é especialista em docência. Isso dá autoridade social. Isso é um viés cognitivo. Então vamos lá. Vamos pensar na dimensão psicológica. Vamos ver o que é um viés, ainda inspirado em Van Gogh, o que é um viés cognitivo. Para a gente entender o que é um viés cognitivo, a gente tem que pensar o que é um atalho cognitivo. Então, aí tem um outro livro também que eu recomendo que vocês leiam, que também é muito bom para médicos, que é O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que também é um livro de psicologia cognitiva, psicologia social. Então, assim, o cérebro gasta muita energia para funcionar. Tá? Nossa capacidade de processar informações ela é limitada. Ela é limitada por quê? Porque tem um negócio que chama memória do trabalho, que é um gargalo, que é onde é processada a informação. Um exemplo simples. Ler é um processo automático. A gente não pensa para ler. Quando a gente está lendo no nosso idioma, que a gente é fluente, a gente não pensa. Como a gente não precisa pensar para ler, porque esse processo é automático, a gente consegue aumentar o nosso conhecimento, a gente consegue captar e sedimentar na nossa memória novas informações. Mas o processo de ler é um atalho cognitivo. Quando a gente faz o diagnóstico de uma doença que a gente já viu muito, o paciente chega com um quadro clássico, você demora menos de um minuto, às vezes, para fazer o diagnóstico. Fazer o que você tem? Eu estou com dor de garganta. Dói na hora de engolir? Demais. Você está com febre? Estou com febre. Tem caroço? Tem caroço. Abre a boca aí. Amidalite bacteriana. Tá certo? Aí você vai completar outras coisas, tudo bem. Mas você tem um atalho cognitivo. Você tem uma figura do diagnóstico e quando grande parte daquela figura é preenchida, você fecha o diagnóstico. Tá certo? Então isso é feito para quê? Para a gente economizar energia e para a gente raciocinar. Isso vale para qualquer área do conhecimento. Só estou usando o diagnóstico para ficar mais fácil para a gente aqui. Tá? E o que é, então, um viés cognitivo? O viés cognitivo é o atalho que dá errado. É o negócio que dá ruim, como diz, Então, eu
penso e chego a uma conclusão errada, porque na ânsia de raciocinar rápido, eu usei um atalho e não pensei naquilo. Isso não é um motivo, por exemplo, de erro diagnóstico. Né? Você está vendo tanta aquela doença, epidemia de dengue, eu estou vendo tanto dengue, que eu começo a achar que tudo que aparece é dengue, mesmo se não preencher os critérios mínimos. Porque medicina não é 100%. Isso é um caso atípico de dengue. Aí é uma pneumonia bacteriana. Né? Então, isso é um viés cognitivo. Esse viés chama viés de ancoragem. Eu estou ancorado no diagnóstico de dengue. Por quê? Porque eu estou no meio de uma epidemia de dengue. E aí eu penso que tudo é dengue. Né? Então, a gente tem alguns vieses cognitivos. O pessoal de marketing, gente, usa isso demais para fazer a gente comprar. Né? E no Instagram eles usam demais. Os influencers usam isso demais também no Instagram. Mas, pensando no negacionismo, a gente tem um viés que é o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Quando alguém fala alguma coisa que eu acredito, que confirma a minha crença, reforça a minha ideia. Quando a pessoa fala alguma coisa que eu não acredito, ou que me dá trabalho analisar, eu descarto aquela evidência. Então, isso é uma das causas de negacionismo do ponto de vista psicológico. Outra causa é a dissociação cognitiva. Você já ouviu falar disso? Quem fuma aqui? Quem fuma e está com vergonha de falar que fuma? Quem já fumou e parou de fumar? Aí. Pois é, então a gente fuma, né, e a gente sabe que... Eu não fumo, mas tudo bem. Fuma e sabe que faz mal. Né? Mas você não quer largar o seu hábito de fumar. Então, o que você vai fazer? Para diminuir esse sofrimento entre o racional e o emocional, você vai buscar argumentos que minimizam o dano de fumar. Então, eu fumo só cigarro de palha. Eu fumo só final de semana. Eu fumo só um cigarrinho todo dia. Então, é a dissonância cognitiva. Então, quando o hábito ou a crença, a gente perdeu o hábito ou a crença, leva a um prejuízo pessoal, por exemplo, eu vou ser mal visto pelos meus pares, né? Eu vou ser mal visto pela minha turma, você entra nesse processo de minimizar para você não abrir mão da crença ou do hábito que te traz algum ganho. Né? Então, esse é um processo da dissonância cognitiva. Do ponto de vista social, aí agora passando para Bernard Munch, autor de O Grito, né? Do ponto de vista da dimensão social, a gente tem dois aspectos. A gente tem a fragmentação e a fluidez na estrutura da sociedade. Então, a sociedade era organizada em classes sociais ou categorias sociais. Né? O cara é trabalhador. Tem gente que está preso nessa história até hoje, né? Então, para falar do outro lado, né? Então, nossos colegas trabalhadores. O cara é proletário, o cara é milionário, o cara é não sei o quê. Hoje não é mais assim. Né? Hoje, apesar de ainda ter a identidade ela está fragmentada. Então, eu posso me considerar tradicionalista e defender a economia sustentável. Então, as pessoas trabalham, elas não se identificam mais como classes ou categorias sociais, elas se identificam com causas. E aí isso gera uma incoerência, porque eu posso achar que o sexo é só depois do casamento, super tradicionalista, né? Mas defender a sustentabilidade do ambiente, ser contra, né, acreditar no aquecimento global. Antigamente isso não existia. Eu tinha uma identidade exclusiva de classe que eu tinha que identificar com todos os valores da minha classe social. Hoje isso não existe mais. Então, essa fragmentação, ela favorece ao negacionismo, porque você acredita numa determinada coisa, você cria uma crença, sem ter que ter coerência com outras crenças que você tem. Tá? E a transferência de status, você já ouviu falar da transferência de status? Não? Então, vamos pensar na escola. Ensino médio. Né? A gente tem o fortão, bonitão, bom de bola, a gente tem a menina que todo mundo quer beijar, né? Isso pensando no século passado, tá, gente? Ensino médio, quando eu estudei no ensino médio, tá certo? Você tem o CDF, que todo mundo quer que sentar do lado dele na hora de fazer a prova, né?
para poder colar, pegar uma palhinha, ou então que você quer que ele esteja no seu grupo de trabalho para ele trabalhar e você tirar nota boa, tá certo? Mas na hora de ir para a balada, você não quer levar o CDF não, porque ele é meio antissocial, o cara é meio esquisitão, assim, né? Beleza. Então, todo mundo tem um status. Não é preconceito, né? O status é a sua posição perante a sociedade. Todos nós temos status. Tá certo? Vários status diferentes. Então, a gente tem o status acadêmico, status social, tá certo? O status político. O que é a transferência de status? Vamos pensar nos filmes americanos de high school, essas coisas. O que é a transferência de status? É o quarterback, né, o lançador do futebol americano, que é bonitão, gostosão, que as meninas estão todas afim dele, tá certo? Mas é burro igual uma porta. E o pessoal da turma coloca ele para liderar o trabalho científico da turma. Por quê? Houve uma transferência de status, do status atlético para o status intelectual. Então, isso acontece, né? Eu acho que o cara é muito bom nisso. Então, se ele é muito bom nisso, ele é muito bom em tudo. Né? Então, isso gera o quê? Gera um mito. Né? Então, gera aquela imagem e eu começo a confundir. O fulano entende medicina. Vamos dar um exemplo internacional. O cara que eu admiro demais, acho um músico excelente, é coisa assim, tirando o B.B. King, para mim ele é o segundo melhor músico, Eric Clapton. Tá certo? Que merda que ele falou durante a vacina, durante a Covid? Entendeu? E aí teve gente que acreditou que ele entendia de vacina. Por que é? Que ele falou que vacinar é bobagem, que ele não entendia de vacina. Por quê? Porque ele tinha um alto status social, artístico, científico, zero. Né? Então isso é a transferência de status. Vamos passar para Caravaggio, né? Dimensão social. A gente tem essa questão da identidade dos grupos, que eu já expliquei, né? Então, que não são mais categorias sociais, são movimentos ou causas sociais, tá certo? E a gente tem aqui efeito manada. Se todo mundo está falando que é verdade, é verdade. Né? Está todo mundo falando, não é possível. Vocês já passaram por isso? Eu era diretor da Faculdade de Medicina durante a pandemia, tá certo? Minha secretária chega para mim e falou assim, posso vacinar meu filho? Eu falei assim, você sabe o que eu vou te responder, porque você já ouviu falando isso. Pois é, mas é porque tem tanta gente falando que não é para vacinar, que a gente, mãe, fica na dúvida. Né? Efeito manada. E a gente tem uma dimensão cultural. Né? O Stalin citou várias dessas coisas também. Primeiro, a crise de confiança institucional, né? Com tanta informação, com tanta coisa, a gente não sabe em quem confiar. Tá? Polarização, né? Em vários aspectos aqui nos Estados Unidos, na França, na Itália, a gente vive uma polarização política muito grande, mas a polarização não é só política. Né? A sociedade está fragmentada, divididas em grupos, como eu falei no slide anterior. E aqui também a gente tem a pós-verdade. Pós-verdade, gente, não é fake news. Fake news é uma ferramenta da pós-verdade. Pós-verdade é o quê? Pós-verdade é o ser dominado pela emoção e não pelos fatos. Então, eu falo assim, é mais perigoso no Brasil viajar de carro ou viajar de avião? De carro, né? Mas, se você pergunta para uma pessoa normal, ela vai falar que é avião. Por que ela vai falar que é avião? Porque quando cai, morre todo mundo. E sai no jornal. Né? Acidente de carro só sai no jornal quando é ônibus, que morre muita gente. Né? Então, ele não tem acesso a todos os fatos. Então, ele cria uma crença, cria uma verdade que não é verdade. Por isso que chama pós-verdade. Tá? Então, é um mecanismo puramente emocional. O que me chama mais atenção, o que desperta, né, não necessariamente o meu interesse, mas o que chama a minha atenção, cria um viés cognitivo, cria um atalho ruim. Tá certo? E aí, passando para Salvador Dalí,
a gente tem um amplificador desses processos, né, que são as redes sociais. Então, tudo isso que eu falei é amplificado pela rede social, amplificado pela própria presença da rede social, mas amplificado também pelos algoritmos das redes sociais, que vão divulgar o que leva mais clique, o que leva mais like, o que faz com que as pessoas fiquem mais tempo presas na tela. Né? Tá certo? E aí, como o Stalin falou, né? E aí tem gente que ganha dinheiro com isso. E aí o cara ganha dinheiro com isso, ele tem interesse de divulgar notícias, partindo dos vieses cognitivos, notícias que vão gerar clique, porque geram dinheiro. Certo? E continuando com Salvador Dalí, a gente tem a infobesidade, ou que o Stalin chamou lá aqui também de infopidemia. Né? É que, com tanta informação bombardeando a gente o tempo todo, a gente vai acreditar no que os nossos vieses cognitivos levam a gente para acreditar. Então, a gente não tem tempo de pensar, de analisar tudo, né? Então, o nosso cérebro não é inconsciente, gente, não é consciente. O nosso cérebro vai focar naquilo que a gente acredita, naquilo que chama a atenção, né? Então, isso é o que multiplica o negacionismo, certo? Bom, então, como combater o negacionismo? Aí vocês vão falar o seguinte, beleza, vamos virar todo mundo influencer, né? Vamos virar influencer, vamos fazer as coisas, vamos usar os mesmos mecanismos, né? Então, eu vou poupar vocês, né? Vou ter uma boa notícia, que não vai ter um MC Tonhão, tá certo? Assim como não vai ter um MC Carlão, apesar do Carlos compor músicas, né, ser um grande letrista, não vai ter nem um MC Celção, nós não vamos fazer um conjunto sertanejo aqui, tá certo? Eu não vou cantar rap, eu gosto de tocar guitarra, mas eu sou um péssimo cantor. Então, para salvar vocês, não precisa preocupar, porque o caminho não é esse, tá certo? Para a gente entender o caminho, aí aqui nós estamos... alguém sabe quem que é esse? O cubista? Picasso? Né? Em fases diferentes, o Picasso na fase vermelha dele. A gente tem 4 tipos de comportamento, tá certo? De acordo com Adam Grant, né? Que a gente atua. Né? A gente tem o pastor ou pregador, né, que defende certezas que são sagradas, aquilo que a gente acredita, os nossos dogmas, né? E são e a gente age como pastor ou como pregador quando esses valores estão sendo ameaçados, tá? A gente pode ser o promotor ou o acusador, né? A tradução melhor seria acusador, né? Prosecutor, em inglês seria acusador e não promotor, mas aqui a gente usa promotor, né? Qual que é a intenção do promotor? Quando a gente quer provar que o outro está errado, né? E aí, o que desencadeia isso? A gente tem que ganhar a discussão, a gente tem que vencer a discussão. A gente tem o político, esse aí aqui no Brasil a gente não precisa falar muito, né? Que quer agradar todo mundo, e a intenção dele é o quê? Ganhar status, ganhar aceitação para ganhar alguma outra coisa. E a gente tem o perfil que é oposto a esses 3, que é o perfil do cientista, né? Que é o quê? Testar novas possibilidades, criticar, analisar, estar aberto a novas ideias, tá certo? Então, buscar o aprendizado e não a vitória. Então, a gente tem esses 4 comportamentos. Todos nós já agimos e agimos atualmente em algum desses modos, digamos assim, tá certo? Então, como é que a gente pode usar a educação como resposta? De Cavalcante, tá? Como a gente pode usar a educação como resposta? Aí, voltando nas ilustrações que eu fiz, né? Então, Van Gogh, né? Primeira coisa, a gente tem que... O que a gente não deve fazer, né? Para que as pessoas não se transformem no acusador ou no pastor, né? Que elas não assumam uma posição defensiva, tá certo? Então,
O que evitar? Primeira coisa, a gente deve evitar ser o pregador, ser o promotor ou ser o político. A gente sempre deve buscar ser o cientista, né? Mesmo quando a gente está conversando com alguém ou com um grupo de pessoas, né? Para a gente reconstruir, eu não vou fazer destruir o negacionismo, mas para a gente reconstruir o conceito da pessoa, a gente tem que agir como cientista, certo? Então, o que a gente não deve fazer? Que é o que a gente faz, bombardear a pessoa de dados. Por quê? Quando a gente bombardeia a pessoa com informação, a gente ativa o viés da confirmação. Então, como ela não acredita naquilo, ela não vai ouvir o que a gente está falando. Tá? Atacar a identidade da pessoa, o grupo, ela vai se fechar, né? A gente vai romper a ponte antes que ela exista, né? Ridicularizar a pessoa. Aí a pessoa vai querer se defender, vai ser o acusador, vai ser o promotor, vai querer vencer a guerra, virou uma guerra. Humilhar o público, humilhar em público, né? Vai ativar a defesa da pessoa. Tá? Então, o que a gente deve fazer para procurar transformar a pessoa no cientista? Né? Fazer com que ela tenha um raciocínio analítico e não um raciocínio automático sobre aquela situação. Tá? Não estou falando que funciona sempre, mas a abordagem é mais correta, por exemplo, com um paciente que não acredita no tratamento que você quer que ele faça. Né? Primeira coisa, escutar antes de argumentar. Por que você acredita nisso? O que te levou a acreditar nisso? Né? Então, quando a gente faz isso, o que a gente está tentando fazer? Tirar a pessoa do modo automático, trazer a pessoa para um modo analítico, tá? Para ela poder analisar os passos. Tá? Eu vou conseguir desconstruir o negacionismo numa única intervenção? Não, não vou. É um processo. Tá? Então, eu tenho que pensar, né, que eu tenho que respeitar os valores da pessoa, colocá-la no modo analítico, e aí, quando ela estiver no modo analítico, tentar introduzir alguns fatos, né? E propor pequenas caminhadas. A gente faz isso com o paciente, não faz? O paciente tem que emagrecer 20 quilos. A gente não fala com ele que ele tem que emagrecer 20. Vamos emagrecer 5? Né, nos próximos 6 meses? Então, tem hora que a gente faz isso. Só que a gente faz inconscientemente. Tá? E enfatizar a curiosidade. Será que... Você tem certeza dessa informação que você está afirmando aí? Busca lá, não é você passar o dado. Olha lá, pesquisa de novo, procura no site de não sei quem, olha não sei o quê. Né? Deixar a pessoa repensar, deixar a pessoa reconstruir o conhecimento. Tá? Então, aqui, de Cavalcante de novo. Né? Pensando na educação não formal, o que a gente pode fazer? Né? É a gente traduzir a ciência. Né? Hoje, várias revistas científicas já têm isso. Né? Faça o seu resumo em linguagem simples, né? Em linguagem comum. Qual que é a mensagem do seu artigo? Tá certo? Então, usar storytelling, né? Narrativa simples, exemplos do cotidiano, que a pessoa para aproximar a pessoa do conhecimento científico, né? Facilitar o entendimento. Né? Usar lideranças, mensageiros de confiança, né? Que a pessoa tenha identidade com os mensageiros. Né? Ensinar a identificar técnicas de manipulação. Né? Desculpa que aqui ficou... um item ficou junto, né? Mas vamos pensar aqui. Técnicas de manipulação. Então, você vai comprar um carro. O carro vale 90 mil. Você sabe que o carro vale 90 mil. Aí você chega lá, o cara fala assim, olha, esse carro custa, preço de tabela, 120 mil. Mas se você pagar agora, eu te vendo por 100. Você vai comprar o carro por 100. Mesmo sabendo que ele custa 90. Por quê? O viés de ancoragem. Né? Então, explicar isso para as pessoas, né? Para as pessoas poderem identificar que elas estão sendo manipuladas, tá certo? E usar a arte, né? A arte, a emoção, a música, o teatro, as imagens, que ajudam também a gente sair do modo automático e passar para o modo analítico, tá certo? E ter
espaços de diálogo, né? Diálogo aberto, poder conversar com as pessoas. Tarsila do Amaral, pensando na educação formal, né? Então, aí, principalmente ensino médio, ensino fundamental, mas também na universidade. O que a gente pode fazer? Ensinar a repensar as certezas. Será que isso é mesmo assim? Será que isso continua assim? Né? Expor erros construtivos, treinar as pessoas a identificarem os erros, treinar as pessoas a repensar. Por isso que eu gosto demais do livro do Adam Grant, porque ele mostra isso. Quando que eu tenho que repensar uma coisa? Debates estruturados, né? Então, ensinar as pessoas a debaterem, a argumentarem e a escutar opiniões diferentes, né? Trabalhar os vieses cognitivos, né? Mostrar como eles funcionam, como eles afetam as nossas decisões, e a integração ciência e sociedade, né? É que a gente tem que descer do pedestal. A gente não precisa virar MC nem influencer, mas a gente tem que descer do pedestal e divulgar a ciência numa linguagem que seja entendível por quem não é cientista, porque são essas pessoas que têm interesse, né? São essas pessoas que sofrem as consequências, né? Muito bem, então acabamos. Leonardo da Vinci, renascentista, né? Aqui, gente, só uma curiosidade, né? É o Leonardo da Vinci, à esquerda, e aqui é o velho, que acredita-se que seja também uma representação, um autorretrato do Leonardo da Vinci, né? Então, Leonardo da Vinci, no renascentismo, né? Educação como cultura do repensar. A gente tem que aprender a repensar, né? Então, minha mensagem final: educar é criar modos diferentes de pensar e repensar. Não é conteúdo, é atitude, né? É preciso despertar o cientista em todos nós. Desmistificar. O cientista é aquela pessoa que interroga, que reflete, que quer entender a explicação. E a sociedade acha que o cientista é um chato, né? Pois o cara fica fazendo pergunta toda hora. Cara, chato, né? A gente tem que criar na população geral a confiança, o pertencimento, a emoção, tá certo? E pensando em estudantes e profissionais, né, pensamento crítico, humildade intelectual, prática reflexiva. Então, vou deixar esse versinho aí para vocês, que eu sou péssimo poeta, mas a inteligência artificial me ajudou, o ChatGPT me ajudou, inspirado em Carlos Drummond de Andrade, porque eu sou mineiro, né? No chão duro da crença, a razão germina. A ciência é caminho, mas também é sina. Educar é plantar dúvidas no pensar, para que todo saber possa se renovar. Obrigado, gente.